Olá, estamos aqui com mais um programa Educa Ação. E hoje nós estamos com duas feras aqui, dois professores maravilhosos e bem conceituados aqui da Rede Municipal de Guaíba, da Educação Infantil. O professor Diego Campos Trindade e a professora Daiane Monique Pagani. Colegas, muito obrigada por terem aceitado o convite e virem aqui nos clarear um pouco a respeito da educação infantil. Eu quero te agradecer, Débora, pela oportunidade. Eu acho bem importante a gente ter esse espaço, né, para falar sobre educação e para falar sobre educação infantil, que é um tema bem importante e da qual eu me orgulho muito de fazer parte, né, e estar trilhando uma caminhada nessa área. Porque nós já fizemos vários programas e quase todos eles na rede do ensino médio, nas séries iniciais, e nós nunca paramos para falar somente da educação infantil. Então, como agora nós já estamos quase, não entramos em férias ainda, mas logo vem aquelas mãezinhas se preparando para a adaptação do seu filho na escola, né? Vem a educação infantil, tudo mais. Então, nós precisamos conversar um pouquinho. Diego, muito obrigada, Diego. Bem capaz, eu que agradeço primeiramente, né, as minhas colegas, as duas colegas que são excelentes profissionais também. E falando sobre adaptação, né, que agora começa também, nós vamos encerrar um ano letivo, vamos começar um ano letivo e vem toda aquela questão, né, dos pais, o desprendimento, de como deixar o seu filho, o tempo necessário, quantas crianças, tudo isso a gente se questiona, nos questionamos também como escola, acredito, como corpo, né, como nós vamos adaptar essas crianças. Então, eu, Diego, acredito que a melhor forma de adaptar uma criança é com que ela venha ter horários reduzidos, horários flexíveis, que ela possa estar com a presença do pai, se necessário. Sim, né? Sim. Ela tem que estar segura, né, Diego? Saber que o paizinho, a mãezinha largou ela ali e que vai buscá-la. Com certeza. Preparar aquela sedução visual para a criança, né, que ela possa entrar naquele espaço e que ela possa se soltar, que ela possa descobrir, que ela possa instigar e investigar esse espaço. Então, eu acredito muito que é o tempo da criança, né? E não acho necessário colocar tempo início e tempo fim, porque existe particularidades. Então, a criança, muitas vezes, ela vai chegar, vai ficar à vontade, a gente sabe que a adaptação vem depois, né? Ela passa por aquele processo de adaptação, tu pensa, ela tá normal, ela tá tranquila, se adaptou super bem. E a gente sabe que 2 semanas depois, ela tem aquele processo de adaptação. Né? Existe, a criança vem dormindo para a sala de aula, é um processo também dela. Daqui a pouco ela se sente segura, indo dormindo para a escola e despertando na escola. Né? O sono também é um processo de segurança da criança também, ela precisa se sentir segura. E os pais têm que entender isso, os pais têm que se desprender, o professor em si tem que passar confiança para a família, para os pais. Sim, isso que é mais importante. Isso, né? Mas os pais também têm que confiar. Os pais têm que deixar os seus filhos ir. Eu não sou pai hoje. Eu sei que a Dai é mãe, né? Então acho que a Dai entende bastante sobre esse processo, mas acho que é importante, né, Dai, você pegar e se desprender do seu filho, passar para ele que ele vai ficar bem, que ele vai ficar num lugar seguro e que, se necessário, a mãe está ali. Né? Essa questão dos pais saírem também nesse tempo, né? Porque tem pais... É necessário o pai estar na escola. Mas tem pais que vão para casa, tem que trabalhar. Sim, eu tenho que trabalhar. E né? a criança precisa ver ele ali de vez em quando. Eles pedem, prof, posso ver meu pai? Sim, daí tu vai lá, tu mostra, o pai tá aqui. Tu volta para a sala de aula, precisar, o pai vai estar aqui. Sabe? Passar essa tranquilidade para a criança também. E ele precisa saber que o pai está ali para qualquer necessidade. Sim. Até porque muitos, eles passam maior tempo, até chegar à idade, né, da educação infantil, eles passam muito tempo com a família. E aí, quando vai para a escola, aquele desapego, né? Ah, sim, com certeza. Nós não podemos cortar esse vínculo. Daiane, tu como mãe e professora, Daiane. Com certeza, né? Cada criança tem o seu tempo, né? Então, às vezes, isso é uma coisa que causa bastante angústia nas famílias, porque já tá uma semana, já tá 10 dias, já tá 15 dias e ainda não tá adaptado, né? Mas cada criança tem o seu tempo e é um processo de conquista, né? A escola vai conquistando aquela criança, a confiança da criança, da família também, né? Então, é normal que a família tenha essa ansiedade. Nós, professores, também ficamos ansiosos. Sim, né? muito. Nós, receber as nossas nós crianças, também. a nossa turma, como é que vai ser. Então, é um processo de adaptação para todos. Eu gosto muito também, assim, de utilizar a palavra inserimento, né? Porque a criança vai ser inserida
na escola, naquela turma, naquele grupo, porque aquela criança vai sofrer modificações Sim. e também vai modificar aquele grupo, né? O grupo vai ser outro, não é ela vai ter que chegar lá e se adaptar e vai ter as regras e ela vai ter que entrar naqueles moldes, não. Ela também vai estar nesse processo de troca, né? Então, é uma adaptação e é um inserimento da criança na educação infantil. Né? E agora eu ouvindo vocês falarem, porque a minha formação não é educação infantil. Né? Séries iniciais, eu tenho gestão, supervisão, né? E orientação, mas eu não tenho a educação infantil. Há uma grande diferença de um trabalho para o outro? Sim, na verdade a gente nunca gosta de rotular, né? Professor de anos iniciais, professor de educação infantil, porque nós acreditamos que todos nós somos iguais. Mas que há uma diferença, sim. Eu acredito até na sensibilidade, né? Eu vejo isso. Eu acredito que o professor de educação infantil, ele tem que ter essa sensibilidade, ele tem que ter isso aflorado, sabe? A questão do toque, a questão do estar com a criança, do se abaixar, aquela questão do plano. Eu acho que tem essa necessidade. Como a gente fala, né? Tem muitos teóricos que falam, né, que se a gente nasce professor ou se a gente não nasce professor, que existe essa grande discussão. É um processo de formação. A gente vai se formando professor a cada tempo. Então, ninguém nasceu pronto para a educação infantil. Porque quando a gente é largado na educação infantil, tu te apavora, né? E as pessoas pensam assim, mas tu não faz nada, entendeu? Só cuida de criança. Só cuida, a criança não só aprende. brinca. E agora, já que vocês falaram na questão do cuidar, o que eu vi que a Daiane está sempre buscando, sempre se preparando, o Diego também. Daiane, o que tu nos fala dessa mudança, deste olhar? Que antigamente as pessoas achavam que a educação infantil era só o cuidar. Né? Realmente, o processo da educação infantil como educação, né, como educação básica, ele é novo, né? A educação infantil, por muito tempo, ela teve assim um cunho assistencialista. Então, ela era mais um direito da mãe trabalhadora de ter onde deixar o seu filho para poder ir trabalhar do que um direito da criança, né? Era mais um cuidador do que professor. Realmente, então assim, era alguém para substituir, né, para ficar com aquela criança no momento que a mãe não podia. E hoje a gente já consegue entender, a gente já consegue ver que a educação infantil ela é um direito da criança, né? Ela é um período que a criança vive a sua infância dentro de um ambiente institucionalizado, né? Então ela está ali para se socializar com as outras crianças, para aprender, mas principalmente ela está ali para viver a infância, Exato. né? Então por isso assim que é tão importante o espaço ser preparado e ser adequado para ela, né? Que ela possa estar num ambiente que vai ser seguro, que vai ser um ambiente propositor, né? Um ambiente que vai propor a ela vivências, né? Diferentes daquelas que ela teria em casa, né? Senão ela não precisaria frequentar ir pra escola, a educação infantil. Mas então isso é bem importante, assim, a gente se atentar e ter esse cuidado com o ambiente, né? Com a questão do conforto, com os materiais que são oferecidos para as crianças. E até algumas teorias, né, algumas literaturas vão dizer que o ambiente, né, o espaço, ele é mais um educador. Então, além do professor da sala de aula, o espaço também educa. Sim, porque ali dá um exemplo, Daiane, de um espaço adequado para as crianças da a gente tem infantil. que se atentar bastante assim, né, ao número de crianças que a gente vai ter, né, em cada sala de aula, né? Os conselhos municipais de educação, eles têm os pareceres técnicos, né, que vão colocar ali, né, quantas crianças podem estar dentro de um ambiente, né? E além de, claro, ter outras normas assim, em questão de segurança também, né? Mas é importante que seja um lugar onde a criança possa vivenciar diversos ambientes dentro de um só, né? Que aquele ambiente traga várias vivências para elas, né? Porque ao contrário, e aí tu falaste sobre a questão da diferença entre o ensino fundamental e a educação infantil. A criança de educação infantil, ela não vai para a escola para ficar sentada 4 horas, Exato, né? Educação infantil. Assistindo. Isso não acontece. Também já é, não. Então, assim, tem que ser um espaço que dê essa possibilidade dela sentar, escutar uma história, escutar uma conversa, mas que tenha a possibilidade dela escalar, dela pular, dela rolar, dela brincar. Então isso é bem importante. A proposta do movimento, né?
a proposta do movimento, a corporeidade na educação infantil. Eles exploram muito isso, e principalmente o espaço adaptado para eles. Sim. Porque é tão importante você se colocar o tamanho deles e ver o que você enxerga, o que eles estão enxergando, né? Quando você está à altura deles. Porque por que uma pia tem que ser alta? Por que um vaso tem que ser grande? Sim, né? Se eles são Por tão que o lápis de pequenininhos. cor tem que ficar lá em cima? Por que as portas dos armários têm que ficar fechadas? A Dai, que trabalha muito com o ateliê, ela sabe disso, né? As propostas de estar próximo, e isso tudo tu constrói com a criança. Tu não vai impondo nada limites, impondo, né? Nada pronto. Isso, nada pronto, não é nada brigando. Mas assim, ó, hoje ele pode entrar na sala de aula e, por exemplo, o lápis de cor não precisa estar ali. Mas quando você for colocar ali, ó, o lápis de cor, explica como se usa, né? E coloca ele ali, conversa com eles vão entender. E tem coisas que não precisa nem de explicação, porque tem coisas que tu tem que deixar eles explorarem, né? Para que eles venham aprender, que venham ter essa proposta. Muitos já sabem de atrás de casa também. Então aí começa a troca de experiência, aí começa o aprendizado, porque eles vão trocando. E eles vão falando, e eles vão aprendendo, um ensina o outro. Eu acho que nesses momentos essas trocas é importante. E o que facilita isso, o que favorece isso é o espaço. É o espaço, é a quantidade de crianças, a quantidade de adultos. Tudo isso influencia no desenvolvimento da criança. E a Dai, que trabalha com ateliê, então ela sabe que como o espaço é importante e como as propostas são importantes para o desenvolvimento da criança. Sim, né? porque o espaço é onde eles se familiarizam ali, né? É onde eles vão se socializar, onde eles vão fazer as trocas, né? Então é bem importante que isso seja bem pensado, assim. E eu acho que esse é um dos grandes desafios, assim, do planejamento do professor, né? É pensar o espaço, né? Pensar, porque como o Diego está falando, tem algumas coisas que tu não precisa ensinar, né? Que a gente vai vivendo, né? E eu gosto muito de trazer esse conceito para dentro da educação infantil, mais do que experiência, né? Que é uma vivência. A criança vive a infância. Exatamente. Porque a gente vê na escola que eles estão ali, né? Então, até o Diego falou sobre afetividade, é algo assim bem marcante, porque a criança tem apego com o professor, tem carinho, né? Ela tem uma reciprocidade, então assim, precisa ter muita afetividade, olhar muito no olho, né? Tem que dar colo, tem que dar carinho, sim. Não muita tem nada conversa. daquela história de tem que deixar chorar, porque senão não vai se acostumar. Sabes que eu tenho essa dificuldade. Eu trabalhei com educação infantil, mesmo não tendo a formação. Mas o que eu sinto falta é na educação infantil é a questão da alfabetização. Eu gosto de alfabetizar, sabe? E a única coisa, assim, eu tenho um pouco de dificuldade na questão do brincar. Né? De limitar um pouco, porque a minha visão é de alfabetizar. Mas pode alfabetizar brincando. Pode, sabe? Eu não estava preparada para esse trabalho. Né? Então, assim, eu não sei o que é, se é o meu olhar, né, que eu acho que eu não estava preparada na época. Busquei auxílio com as minhas colegas com formação em educação infantil e as que já tinham experiência para poder fazer um trabalho de excelência, porque eles merecem que tu faça um bom trabalho. Né? Isso que tu está trazendo eu acho bem interessante, assim, ó. Porque quando a gente se forma professora, a gente aprende a ensinar alguma coisa, né? Então, assim, tu tem o conhecimento e tu vai lá passar para os teus alunos. Aí tu vai escolher, né? Se tu quer ser um facilitador, um mediador, mas de qualquer maneira é algo que está em ti que tu vai passar para eles, né? E na educação infantil a gente tem que se desconstruir um pouco disso, né? Porque a gente vai ali viver com as crianças, a gente vai brincar com as crianças, a gente vai experimentar. Então, na verdade, a gente tem que ensinar sem dizer como, vamos dizer assim, receita, né? também. Não, eu acho que na minha propostas. situação eu tinha que aprender. Eles que me ensinaram. Né? Porque daí nós tínhamos um momento, nós traçamos uma rotina, né? Entrar, largar o material na estantezinha, tudo na altura deles também, né? São essas coisas eu consigo trabalhar. Que é muito importante, né? Exatamente. Respeitar a idade, o tamanho, né? O nível, tudo isso eu consigo. Só eu sou muito apegada a esta questão. E não é... Sabe? Eu não sei o que é. E não é só você, na verdade, as famílias também são, né, apegadas. Principalmente crianças de 4,
4, 5 anos, né, que eles estão na educação infantil, já nos níveis. Então, existe a necessidade dos pais, né, a cobrança, assim, mas ele não sabe ler, ele não aprendeu as letras. Mas o que acontece? A criança, ela passa por processos. E eu acredito que é um processo de desenvolvimento que vai ser apresentado, sim, pode ser apresentado as letras. Só que o professor, ele vai pelo interesse da criança e principalmente pelo que ele falou, as vivências. Então, daqui a pouco, tem crianças que em casa aprendem, tem crianças que aprendem sozinha, mas pode ser apresentado e vai ser apresentado. Vai apresentado jogos, vai apresentado as coisas na sala de aula, muitas vezes, elas são nominadas, né? O armário, daí a letra separa, são nominadas com foto, a criança vai relacionando. Conforme ela vai relacionando, ela vai mostrando interesse. Prof, essa aqui é a letra do meu nome. Opa, é um alerta, né? Peraí, é um sinal que a criança está dando. Então começa o processo, começa a fase de apresentação, porque nós temos que esperar pelo interesse da criança. Sim, e como não a Day falou, não começar forçando. Isso, não é forçando, né? E como a Day falou assim, a gente não vai ensinando, a gente vai ensinar sem saber, né? Sem que ela saiba que a gente está ensinando. A gente vai colocando ali as letras, brincando, alfabeto móvel, um monte de... Assim, como se fosse um brinquedo, um jogo. E tu vai vendo o interesse deles. A partir daí, tu começa o teu projeto. Então, é aí que entra a minha dificuldade, que é entrar sempre com o lúdico, né? Sempre através. Só que eu já levo... O que acontece? Eu, Débora, né, estou entendendo que a educação infantil parte do interesse deles, né? Do conhecimento deles e não do professor para eles. Também é bem uma importante. Troca, é uma troca. Eu acho que na educação infantil, acho que eu aprenderia mais do que ensinaria. A gente aprende muito. Né? Aprende muito. O professor Gabriel Junqueira, né, no livro dele, ele fala aquilo que eles querem porque querem é aquilo que eles querem porque precisam, né? Então, assim, claro que muitas coisas surgem do interesse da criança e aí a gente vai vendo o que eles precisam para quererem mais, né? E aí a gente vai oferecendo as propostas, em cima desses interesses, em cima das nossas necessidades, em cima do nosso plano de trabalho, né? Porque existe uma documentação por trás. Então, como a Day falou, é bem isso mesmo. A gente vai de acordo com o que eles querem e o que eles necessitam. E assim a gente constrói o nosso planejamento. Sim, daí entra a questão, né? E eu não tenho vergonha de falar, porque eu não eu sou meio segura assim, né, nessa questão, porque eu, como professora, eu vejo assim o que eu consigo, né? Então eu tenho que mudar o meu olhar em relação à educação infantil. Se qualquer dia desses eu volte para uma turma de educação infantil, né, ver quais são as prioridades deles, que vão partir deles. E é um processo, como a Day falou, de desconstrução. Né? É um processo, como relata Paulo Freire, ação, reflexão e ação. Não existe receita pronta, né? Tu vai entrar na sala de aula, tu vai ter uma adaptação de um jeito, num ano, no outro ano você vai ter uma adaptação de outro jeito, no outro ano o interesse é no outro ano o interesse é outro. Do seu tempo, né? Do seu tempo. O mundo vai influenciando, né? As propostas, os desenhos, a televisão, a casa... Tudo isso vai influenciando o comportamento das crianças. E um ano após o outro, a gente observa essa diferença, né? A educação vai mudando. E é interessante, né, Diego, de ver, do professor saber qual é a sua linha de trabalho, né? Se realmente eu estou preparada para trabalhar com esse nível de alfabetização, com esse nível, essa etapa, ou não. Eu gosto de pensar e ver onde eu consigo, não pensando em mim, mas pensando no meu aluno. Isso. Porque eu acho que ele merece que seja tratado de acordo com o nível em que ele está. Isso, né? É bem importante. É interessante aquilo que o Diego trazia para nós, né, em relação à alfabetização, né, que tu colocou também. Existe essa cobrança bem grande por parte da família, assim, que a gente tem muito atrelado que a escola é um lugar para aprender a ler e escrever, né, e a partir dali vão se aprender outras coisas. Mas quando a gente faz a avaliação na educação infantil e a gente consegue ver o crescimento da criança, né, existem coisas que a criança tem que saber antes de se alfabetizar, né? Sim. Porque antes dela
escrever, ela vai desenhar, né? Ela vai conseguir expressar esse pensamento dela, ela vai simbolizar de alguma forma. Então isso é bem importante, né? E vai começar com os rabiscos, com as garatujas. Depois ela vai entender, né, que existe a letra e que existe o desenho. Então isso tudo é um processo e é muito importante a gente não pular essa etapa da educação infantil, né? Que as crianças tenham esse momento, porque lá na alfabetização elas vão estar no tempo da alfabetização. E enquanto a educação infantil, elas ainda estão no tempo de aprender de forma lúdica, né? De aprender brincando, né? E a escola, por si, ela é um ambiente muito letrado, né? Como o Diego falou, geralmente vai ter ali no armário, a plaquinha do armário, vão ter livros à disposição, vão ter jogos que tem, né? Por trás daquela brincadeira ali, né? O intuito de alfabetizar, de ensinar os números, né? As operações, e vai classificar, vai seriar. Então, assim, tem muitas atividades para as crianças. E outra coisa também muito importante é a construção da autonomia, né? Se eu tenho esse lápis disponível para quando ele se sentir necessidade de pegar um papel e um lápis e representar alguma coisa ali por meio do desenho, ele tem isso disponível ao alcance dele, né? Outros materiais, os jogos, enfim. Então, esse é um ganho muito fundamental para que ele possa entrar num ensino fundamental e aí sim, né, entrar direto no processo de alfabetização. Não, e eu ouvindo vocês falarem como é importante essa fase da criança, da fase da educação infantil. A DAE trouxe autonomia, né? Inclusive é uma das competências, né? De acordo com o nosso regimento aqui regional também, BNCC, tudo. E a autonomia é algo assim que é encantador de ver, né? O processo da autonomia, o que ela faz na vida da criança. Não, e depois de um tempo tu começa a acompanhar, tu vai acompanhando, tu vai vendo, né? E nos pareceres nossos, né? Que tem, a gente consegue relatar. Um exemplo, hoje eu tenho uma aluna minha que ela gosta sempre de ser auxiliada na hora da alimentação, né? Por N motivos. E hoje, pela correria, não consegui. E também um pouco, falei pra colega assim, tu pode ajudar ela? A colega comeu tudo e ajudou a amiga, sabe? E como eles gostam de se ajudar, ela ajudou, né? E a amiga comeu tudo, que ela não faz comigo muitas vezes, sabe? Com a amiga, ela comeu tudo. E a amiga falava, parabéns, olha só, você está comendo tudo, sabe? Ela comeu tudo, prof. Diego. E foi incrível. E tu percebe, nessa hora, a autonomia da criança, né? E o quanto que ela pode estar auxiliando a outra como espelho. Como eles se constroem, né? Nós vamos fazer uma pausa comercial e já voltamos. A consulta médica está cara e os exames também? Então venha conhecer a Pronticlin Clínica Médica Popular, onde você encontra saúde de excelência com preço popular. Contamos com 3 consultórios equipados com o que existe de mais moderno para atender a sua saúde e de sua família, além de diversas especialidades médicas e ainda posto de coleta de exames laboratoriais. Possuímos uma rede de parceiros, dentre eles farmácias, odontologia, exames de imagem com descontos que valem a pena. Os valores aqui realmente cabem no seu bolso. A Pronticlin está localizada na Avenida Lupicínio Rodrigues, número 1562, bairro Santa Rita, em Guaíba. Venha nos conhecer. Central de atendimento 513402-1723. Curta nossa página no Facebook e fique por dentro das novidades. @pronticlin.saúde. E retornando com essa conversa gostosa que nós estamos aqui, é incrível, né, Diego e Daiane, como eles se ajudam, e quando um colega ajuda o outro, parece que o resultado é melhor, né? Isso é verdade, assim, eles, muitas vezes o professor, isso eu digo por anos iniciais, educação infantil, ensino médio, superior, né, na vida. Muitas vezes o professor pode falar 15 vezes a mesma coisa, ou tentar falar formas diferentes, mas entre eles, entre nós, daqui a pouco uma palavrinha que te deu aquele estalo vai auxiliar, vai ajudar. Sim. Né? E na nossa vida é assim. E essa que é a aprendizagem significativa realmente, né? A criança está fazendo alguma coisa com sentido, né? Porque muitas vezes a gente quer que ele aprenda ali a
colocar alguma coisa na mira e realmente aquilo não tem sentido. E dar a comida pro colega, né? Tu tá dando sentido para essa atividade, né? Que é uma atividade de motricidade fina, que envolve a coordenação, que envolve várias questões, né? A socialização, ajudar o outro, né? Ajudar nessa Sim, a questão da cooperação, dessa... né? Não, e eu trabalhei em 2000 e... Foi o ano passado, 2018, que eu trabalhei com educação infantil por 6 meses. E aí, com o tempo, eu fui vendo, fui observando, né? E vendo essa questão, agora tu colocou da menina que deu a comida para outro na boca. Quando elas estão brincando, e aí não tem gênero, né? Todos se ajudam, todos brincam com tudo, porque uma das coisas que nós colocamos é aquela questão, não existe brinquedo de menino e não existe brinquedo de menina. Isso. Todo mundo brinca com tudo. E eles fazem por várias vezes aquele bolinho de areia ou bolinho de massinha ou não sei, e vem te servir, né? E para eles é um prazer quando tu come, né? E elogia aquele prato. Então tu imagina se eles de uma brincadeira, o quanto eles não estão fantasiando aquilo ali. E, além daquilo, né? E isso não é só uma brincadeira, né? Então são 2 temas assim que a gente pode trazer também. Primeiro, que eu acredito que eu fiquei pensando também, que é a questão do planejamento. Sim. Não estava no plano isso. Então ele tem que ser flexível. E muitas aprendizagens significativas, como a Moray falou, acontecem fora do plano, né? Muito porque a aula se direciona para outro lado, para outro momento. Tu tens um objetivo e dentro do teu plano, que o plano é flexível, né? Tu consegue Isso. né, modificar de acordo com as ações deles. Sim, e outra questão também é essa questão da aprendizagem significativa, porque querendo ou não, ele está reproduzindo algo que muitas vezes acontece em casa, Sim, que acontece na escola. Então essas vivências que eles trazem de fora também é importante e nós podemos avaliar ele, o comportamento, a família, a aprendizagem, a escola. Então a escola está ali para proporcionar outras vivências, né, como a Day falou, mas ao mesmo tempo a gente tem que estar atento que a gente pode proporcionar alguma vivência de casa só para que ele se sinta seguro, para que se sinta confortável. Nossa, na minha casa também acontece isso. Eles te trazem vários relatos, né? Na minha casa minha mãe fez isso também. Até a comida mesmo. Minha mãe fez isso para mim comer, minha avó fez. Então eles trazem essas vivências de casa. Sim. Então, na verdade, nós estamos o tempo inteiro observando, o tempo inteiro trabalhando, o tempo inteiro, né, pensando em algo para amanhã, para hoje, para agora, para ontem, né? É o tempo inteiro. Eu acho que é isso. Não, com certeza. Essas questões do dia a dia, né, que a gente tem a oportunidade de conviver na educação infantil, né, e que são realmente muito importantes, assim, porque pensar nessa questão da comida, né, tu teve ali uma saída, né, eu não consegui pedir para minha a coleguinha, né, ajudar. Então, assim, reproduzir, né, e passar por essas coisas que são da vida, são do dia a dia, né? Do cotidiano. É algo bem importante e é o conteúdo da educação infantil, né? Sim. Que não é aquele conteúdo formal ali dos livros didáticos, mas que é o conteúdo do dia a dia, né? E um dos fundamentos, né, da educação infantil é preparar para a vida, né? Preparar para viver em sociedade, preparar para resolver os problemas, para saber como lidar, né, diante de uma situação que não estava prevista. As frustrações, então, né? Sim, a questão das frustrações, importante. Porque às vezes a gente encontra crianças, eu já vi casos de criança que se o professor não pedir que ela largue o material, que ela escolha um lugar para sentar, ela não tem autonomia, ela não escolhe, ela espera, ela aguarda até que o professor diga, meu anjo, senta aqui, fulaninho, senta ali, né? Pode te escolher o teu lugarzinho. E até hoje eu tenho na minha sala de aula algumas situações que eu tenho que solicitar, orientar a criança, mesmo nesse período em dezembro, que procure um lugar que sente com quem se afina, né, para fazer o trabalho, ou se organize em determinado lugar. Até mesmo na hora da rodinha em que nós vamos sentar, alguns gostam de pegar a almofada, outros preferem no chão, que agora está geladinho, né, mas tem sempre um ou outro que fica paradinho esperando que o professor determine. O que será isso? Por que essa... É bem interessante isso que tu fala, né? Bem importante, assim. E essa sensibilidade, né, que é necessário para o professor, assim. Então, com o tempo tu vai conhecendo esse teu aluno, né, tu vai entendendo. Isso. E aí tu
tu vai tentar propor situações, né, para que ele consiga desenvolver mais essa autonomia, né? Então, a educação infantil, ela tem um papel fundamental, né? E a gente vê que quanto mais escolarizadas as crianças são, né, elas vão para o ensino fundamental tendo mais autonomia, né? Tem uma colega que conta para nós assim que antigamente, quando as crianças não iam para a educação infantil, que elas chegavam na escola, então elas não conheciam um caderno, elas não conheciam um lápis, então assim, eles quebravam um lápis, mas tá quebrando o material. Na verdade, ele tem curiosidade, ele tem que se apropriar daquilo ali, né? Que ele ainda não conhece. Conhecer, não sabe quantas crianças vão para a escola no ensino fundamental, assim, e elas não sabem o que tem na mochila, né? Então, assim, precisa desses pré-requisitos, né? A gente precisa trabalhar muitas coisas antes, assim. Não, e o bom na educação infantil ali é a hora de organizar os materiais. Eu gostava na hora de organizar, tá? Na hora do brinquedo, eles pegavam a caixa do brinquedo, se alguém quisesse levar o brinquedo de casa também podia levar, e aí eles estavam ali brincando. Então, na hora de recolher os materiais, eles cantavam a música que ela guarda, né? E aí começavam a guardar e organizar. Sempre tem um que pegava a caixa, sempre tinha um que pegava a caixa para que organizasse, para colocar tudo no lugar de novo. Então, assim, eles escolhiam outro que canta. Outro que canta. Sim, às vezes o professor se dissesse assim, agora nós vamos arrumar o lanche. Quando pensa, eles já cantaram. Né? E se organizar, sempre tem, né? A educação infantil é muito intenso tudo, assim, eu vejo, sabe? Então, quando você falou assim daquela criança que fica parada, esperando o lugar para sentar, nossa, na educação infantil é raro acontecer isso, do meu ponto de vista. Porque eles são muito a mil, eles já chegam assim, sabe? Eu brinco assim que parece um furacão, porque a sala tá vazia. Daqui a pouco eles entram assim com aquela mochila, uns já guardam as mochilas, outros já acham que são tartaruga ninja, que ficam com um casco nas costas, sabe? E ficam brincando. E tem que falar, Floninho, e a mochila? Ele vai correndo, guarda a mochila e ele sabe o que tem dentro da mochila. Aqui tá meu bico, sabe? Eles colocam o bico. Então, a educação infantil, eu acho que é mais isso, assim. Eles têm mais essa autonomia. Na hora de guardar, eles sabem onde guardar, o que guardar, sabe como guardar. Muitas vezes é do jeito deles. Mas aí, como a Dai fala, é a questão de se apropriar. Porque tu tem que saber daqui a pouco a disposição dos brinquedos, o que fica melhor para eles também. Tá, Diego, deixa eu perguntar. E aquela criança que na escola é trabalhada a autonomia, a gente vai, trabalha para que a criança seja crítica, seja autônoma, mas em casa o paizinho e a mãezinha fazem tudo. Pois então, acontece. Vamos dizer que aqui em Guaíba não acontece não, isso. Guaíba não. E nem na região. Lá em Barbacena. Lá em Pato Branco, não me engano. Mas assim, acontece. O que a gente faz? Qual é o procedimento da escola, né? A gente não sei, aí pode me corrigir se eu estiver errado. A gente observa a criança, a gente chama os pais, a gente explica sobre o desenvolvimento infantil, né? Essa necessidade que a criança tem, quais são nossos trabalhos na sala de aula, o que nós estamos desenvolvendo, apresentamos o nosso trabalho, o nosso projeto e falamos qual o objetivo que a gente quer para essa criança, o quão grande, o quão longe ele pode chegar, né? Pode alcançar com autonomia. E eu acho que os pais, eles acabam entendendo. Não aconteceu, eu acredito, de nenhum pai não entender. Mas quando tu fala, paizinho, deixa de dar comida para ele já pode comer sozinho, né? Auxiliar no final se necessário, sentar junto com ele, come junto com ele, importantes refeições em família. Sim, ainda algumas crianças ainda com 4 anos com um copinho com o bico dosador. Então... Né? Não há necessidade mais, realmente, né? isso é bem importante, assim, né? A escola e a família poderem ter esse tempo, né? Poderem conversar, porque realmente... pra gente, né, que tem filho, assim, né, vocês colocaram que eu sou mãe. Pois então, assim, que foi complicado. Por exemplo, em casa, a minha filha que tem 3 anos, ela é o meu bebê, né, ela é o bebê que eu tenho. Mas na escola que eu trabalho, as crianças de 3 anos já são as maiores, né? Então a gente sabe que tem uma diferença e aquela criança ali que está com 3, 4 anos na escola é uma criança pequena, é uma criança bem pequena. Né? Mas para a família muitas vezes ele é um bebê, né? E não que a família faça isso por mal, ou porque quer infantilizar, mas realmente ela é o nosso bebê. Excesso de zelo, né? Claro. E a gente e conversa aí com os é bem pais. importante a gente ter essa disponibilidade e se colocar assim
como parceiros, né? Os dois estão aqui pela educação da criança, Exato. pelo melhor O para a objetivo criança. é o mesmo, né? Então vamos conversar, vamos explicar. Aqui na escola eles já utilizam um copo sem tampa, né? Então assim, por que a importância disso, né? Até no desenvolvimento, né? Na Piaget fala ali sobre o transporte de líquidos, né? Que eles precisam aprender a passar de um copo para o outro. Então, por que para levar a boca vão utilizar com a tampinha ainda, né? Então assim, e muitas coisas a gente vai conseguir, né? Conversando com a família, esse entrosamento, né, para que a gente consiga se ajudar. Mas isso é muito importante, né? Eu quero fazer uma defesa, assim, porque na rede municipal eu sou orientadora educacional. Sim. E a orientação educacional, ela não nasceu para atender a educação infantil, né? Ela vem lá das escolas técnicas, onde a ideia era preparar para o trabalho somente, né? E aí, então, o orientador tinha essa questão de fazer esses testes vocacionais, ajudar os alunos a seguirem, né? No ensino médio. Não visava técnico, a educação infantil. E atualmente a gente tem esse ganho, que é um ganho muito importante para a educação infantil aqui do município, a orientação educacional, e a gente poder fazer esse trabalho, essa mediação entre a escola e a família, né? Eu até quero mandar um abraço para todas as orientadoras do município, em especial as da minha escola, Inácio de Quadros, a Lúcia e a Marcele, né, que fazem um trabalho maravilhoso lá dentro da escola. Pelo dia do orientador, né? Então, assim, então a gente já vem dessa caminhada de fazer esse entrosamento entre a escola e a família, né? E aqui a nossa rede conta com esse profissional para a educação infantil, então eu acredito que isso é um ganho bem significativo, né? E bem importante para as EMEIs. Que trabalho bom, que todas as nossas escolas municipais têm educador, têm orientador educacional dentro das escolas, né? Quem dera se pudéssemos ter mais de uma dentro de cada escola, mas as que têm trabalham muito mesmo. E como o resultado é positivo depois que tu encaminha alguma situação para orientação, e elas nos dão um retorno positivo, né? Sempre. E essa questão que a Dai falou, né? De a casa e a escola falar a mesma língua. Sim. E a mesma linguagem. E daí isso não passa só a questão da autonomia, né, Dai? Passa em todas as outras questões, do comportamento, aprendizagem, dos valores. Né? Porque isso, questão da afetividade, né? Ter uma linguagem afetiva. Sim. Não, e os valores, imagina só, são 20 valores diferentes dentro de uma sala de aula. E mais os teus valores. E mais os valores, imagina o valor de cada família. Então, tu precisa entrar no consenso, na verdade, dos valores a serem trabalhados, né? Porque a gente sabe que tem famílias que têm um valor diferente do outro. E nós estamos ali e a gente acaba ensinando muitas vezes o básico. Onde que a gente se detém muitas vezes também, né? A questão da educação se detém no básico pela ausência dos pais, para a criança estar ali. Porque acontece também, né? Na educação infantil também acontece. E daí a gente entra também naquela questão que a Dai falou da assistencialista novamente, né? Toda essa questão. Para que não haja uma confusão aí, isso, né? Então essa importância de falar com a família, de estar com a família, para que juntos, eu acredito que o processo é muito mais rápido, é muito maior, assim, muito mais efetivo. Né? Se for todos falando a mesma linguagem. Sim, até para que a educação infantil não seja vista como creche, né? Que acho que já nem existe mais creche, a educação infantil. Primeira etapa da educação básica, né? Então ela já tem uma importância, né? Tem o seu espaço, né, gente? E cada vez mais, assim, essa caminhada, né? Porque a gente vê cada vez os profissionais que estão ali com as crianças estão se especializando mais, estão buscando mais, tem mais pesquisa, tem mais teoria, se aperfeiçoando, né? Isso é muito importante, professor. E a gente volta a falar, então, da desconstrução, né? Porque, assim, a educação de hoje, daqui 10 anos, no futuro, eu vou estar olhando para trás pensando, nossa, eu fazia aquilo, não era, sabe? Não era o correto. Mas a importância, né, como fala o professor nosso, o Rodrigo Savala, a importância de defender as tuas pedagogias, né, de você buscar as pedagogias. Você não tem que ser um freiriano, um montessoriano, mas você se adaptar à sua realidade, se adaptar às suas crianças e defender as tuas pedagogias, sim, né? Buscar a sua linha de trabalho, assim como nós buscamos, né, o tempo inteiro, nos especializamos nessa área, e a gente tem que defender a nossa linha de trabalho. Tem um embasamento teórico também do que estamos fazendo. Né? Daiane, o que nós não podemos deixar passar assim da educação infantil? O que tu gostaria de nos falar? Que não pode ficar, que nós temos que observar
na educação infantil? Eu acho que a gente chegou num patamar, assim, já que a gente tem, né, a marca e conseguiu trazer a educação infantil como educação básica, como um processo de educação, a gente tem que lutar por ela, né, para que ela permaneça, né. E atualmente até existem alguns projetos de lei a nível federal, querendo encurtar um pouco mais o tempo da educação infantil, porque lá há algum tempo a gente já perdeu um ano, né. E agora sim, então, existem alguns projetos nesse sentido, de encurtar mais um ano. Meu né? Deus, como? Então, é um momento importante para a criança ser criança, Exato. viver a infância, né? Então, assim, vamos lutar e garantir esse espaço, que as crianças continuem na educação infantil, que elas tenham o tempo de brincar, que elas possam continuar, né, adquirindo essas aprendizagens de forma lúdica, de forma Sim, prazerosa. porque são bem significativas, né? São muito significativas. E não querendo simplesmente puxar a brasa para o lado da educação infantil, mas eu acredito que seja a fase mais importante da educação básica, né? Com certeza, né? Ela não é algo preparatório, como a gente tinha Sim, antigamente, sim. né? Que a educação infantil preparava para o ensino médio. Não, ela é para agora, né? Isso. O tempo da criança é agora. A criança só vai ser criança 12 Uma vez anos só, na vida, é. né? E depois ela vai ter o resto da vida para ser adulto. Então, assim, vamos garantir para ela esse espaço que ela possa ser criança e que ela possa viver a infância. Quando a gente fala em garantia também, né? Garantir espaços e direitos da criança. Sim, Como é os importante direitos. os direitos, e não só os direitos ali de acordo com a Constituição também, mas os direitos de escutar a criança, de valorizar o pensamento dela, de valorizar o que ela traz para dentro da escola. Isso é tão significativo para eles, é tão significativo quando tu para uma roda para escutar o que eles têm para dizer, né? Isso é muito importante. E uma das coisas também que eu penso que é extremamente importante é a questão do brincar. Temos que entender as brincadeiras, temos que entender o brincar, porque, como fala o Pequeno Príncipe, né, todos os adultos já foram crianças um dia, só que os adultos esquecem disso, e a gente esquece a importância daquela brincadeira, a importância do espaço preparado para isso, né, a importância da fantasia, né, do imaginar, na verdade, do brinquedo construído, desconstruído também. As brincadeiras desconstruídas também é importante para a criança, né? Essa questão dos jogos também é importante para eles. E não encurtar ou pegar e podar essa infância. Permitir, Sim, né? e queima uma etapa, né? Que não pode queimar essa etapa, então permitir isso. Eu acredito que ele vai ser um adulto muito mais feliz, com muito mais valores, né? E respeitando ao próximo, sabendo socializar, sabendo liderar, sabe? Porque tudo isso desenvolveu na educação infantil, nas brincadeiras, né? Então, pro ensino fundamental, como diz, não é preparatório, mas que ensina pro ensino fundamental, pros anos finais, né? Pro ensino médio, a graduação futuramente, ensina. Acho que por isso que caiu a nomenclatura pré-escola, né? Porque o pré é aquilo que antecede alguma coisa, Realmente, né? E é como se fosse o preparatório. Então, não é preparatório para o ensino fundamental. É isso. Ele não é preparatório para o ensino Não fundamental. é preparatório. Não é. É o tempo da criança, é o tempo dela viver a infância dela, né? Isso. É bem importante. Que no caso é a primeira infância, né? Que é a primeira infância, né, da criança. E que é tão importante e é cheio de significados. Nossa, eu lembro das minhas brincadeiras de infância hoje, assim, lembro de todos os meus professores, sabe? É verdade. E eu pergunto para os pais, quando os pais me perguntam, ai, prof, ela ralou o joelho. Eu pergunto, paizinho, você tem cicatriz no joelho? Sabe? Eu tenho essa aqui, eu fiz. Eles esquecem, tipo assim, essa aqui eu fiz andando de bicicleta lá em Barbaceira, como tu falou. Então, paizinho, a gente vai cuidar com certeza. Não, e é engraçado que como eles gostam, quando às vezes se machucam, já está cicatrizado, e aí eles dizem, ai, prof, eles veem que um tem um machucadinho mais recente, eles também vêm com aquele machucadinho. Eles querem sempre mostrar, né, o que eles vivenciam, o que eles mostrar. são, né? Porque por isso que é muito intenso, né? Como tu disse, é um processo muito e é bom intenso. que nunca cai na rotina, né? Não. É sempre uma novidade. Nossa, cada dia. Sempre. Eu acho que todo professor, isso a gente sempre fala, né? Porque a Dai trabalha com pesquisa, então muitas vezes é difícil você trabalhar a pesquisa em sala de aula. Mas eu acredito que todo professor tem que ser pesquisador e ele tem que trabalhar as suas pesquisas ali, porque se você. E tem que ser. Tem que escrever livros também, né? Porque tem que incentivar os professores. Pois é, vocês têm um livro em comum, como é que é? Não, a Dai tem. A Dai tem o livro. Durante o meu projeto de mestrado, né? Então a gente
O Diego falou sobre a formação, né? Então, a formação é algo assim inerente ao professor, né? O professor nunca está formado, nunca está pronto. A gente está sempre buscando. E durante o meu projeto de mestrado, então, a gente desenvolveu um trabalho na nossa escola, que é sobre o ateliê, né? E a gente conseguiu, assim, então, riquíssimos artigos das professoras da escola, né? Então a gente organizou um livro Que maravilha. com essas vivências delas no ateliê junto com as crianças, né? E a gente conseguiu sistematizar e transformar esse material num livro, né? Então assim, teve todo um processo de pesquisa, de formação, de desenvolvimento, né? Até quero mandar um beijo, sempre agradecer a minha escola no Eli Varela e as minhas colegas, né, que fazem parte desse trabalho. Que escola maravilhosa, não que as outras não sejam, mas assim, a escola no Eli Varela, a minha sobrinha estudou lá, a Bárbara, e agora tem a Laís lá na Noeli Varela. Eu quero mandar um beijão para todas as colegas lá da EMEI Noeli Varela, em especial para a diretora Silvia, que está sempre disposta a colaborar conosco. E liberou, né, e nos emprestou a professora Daiane para que ela pudesse vir conversar conosco hoje. Diego, nos fala da tua formação, Diego, e esse teu encantamento com a educação infantil. Bom, a minha formação, eu digo, né, sempre falo assim, que a nossa formação começa desde cedo. Então, quando eu via que minha mãe dava aula na escola, e eu pensava assim, eu vou ser professor que nem minha mãe, vou ser professor que nem minha mãe. Mas nem sabia o que ela fazia direito, né? Eu ia pra creche com ela, que era professora de creche, eu ia com ela. E daí, futuramente, eu saí do ensino fundamental e eu fui pro magistério. Caí no magistério, sabe? E ali eu fui conhecendo educação, tive professores maravilhosos, eu tive colegas maravilhosos que me incentivaram. E eu fiz o magistério. Eu fiz o magistério, assim, gostei. Mas eu saí daquele ramo, porque eu trabalhava em outra área. Sim. E eu saí daquele ramo e fui para a área administrativa. Eu me formei na área administrativa, né? E depois eu retornei para a educação infantil. Direto para a educação infantil, com o magistério. Então eu comecei a fazer depois letras, agora, graças a Deus, terminando letras. E comecei psicopedagogia também, se Deus quiser, terminando. E nessa caminhada a gente fez os cursos de extensão. Sim. Inclusive fiz junto com a Dai, né? Eu fiz a arquitetura de jogos na educação infantil, fiz a composição da docência na educação infantil, corpo e movimento, né, também, que é uma... Eu gosto isso, de falar é uma proposta de Signimossi, que nós estamos trabalhando lá na escola, né? Aproveitar mandar um beijo também para a escola Três Patinhos. A EMEI Três Patinhos também mora no meu coração. Eu estou com um coração enorme, porque todas as escolas, assim, ó, têm um trabalho, cada uma melhor do que a outra. Sabe? Esse ano de 2019, que eu pude passar por quase todas as escolas, tanto da educação infantil como o médio, nós estivemos até na universidade, na Uniaselv. Olha, assim, ó, maravilhosos os trabalhos que acontecem. Olha, gente, dá assim, ó, um livro e tanto. Então nós estamos com uma proposta, né, de desenhança de Signimossi lá na escola também, que trabalha o movimento, trabalha o corpo. E depois eu fiz um curso também, que é a questão da adolescência, né? Também, e a vulnerabilidade dela, da adolescência. Sim, bem interessante. Bem interessante, que trabalha diretamente com casas de acolhimento. Então, e de passagem. E foi um curso muito bom. Nossa, abriu, assim, a minha visão para uma realidade que a gente não sabe que existe, que a gente acha que está longe de nós. Está tão bem próximo, perto. Bem perto. E assim, e a gente sempre buscando, sempre nos oferecendo curso, a gente sempre buscando, sempre correndo. Lá na escola agora estamos nos aprimorando, porque a gente pretende trabalhar avaliações por competências, né? Que maravilha. Então nós estamos mexendo no PPP, que é ano, tudo, então nossa forma avaliativa, estamos qualificando também, então é ano de produção de artigo, como a Dai falou, é bem isso. Então a gente percebe que o professor, ele é pesquisador também, e nós temos que pesquisar o tempo inteiro, nunca está pronto, como a Dai falou, né? O professor nunca vai estar pronto. Eu, por exemplo, ainda não tenho, mas eu quero fazer mestrado, a gente quer seguir na área. Eu também ainda não fiz mestrado. Eu vejo a Dai, por exemplo, como uma pessoa que incentiva muito, né? Parceirona. E é uma pessoa que, assim, tem esse conhecimento, agora ela vai falar. Ela vai falar um pouquinho dela. Tem essa caminhada também. E a gente se espelha nela. Com certeza, eu sou fã da Daiane, sou fã do Diego. Bom, eu também quero agradecer muito, trabalhei com a Débora há muitos anos atrás, lá quando eu comecei. Lá no início, né, Daiane, no CIEP. Na escola, assim, né, e é bem importante, assim, é muito, muito legal a gente ter essa oportunidade de estar junto com os colegas, né, e ver que está todo mundo crescendo, todo mundo estudando e atrás desse objetivo, né, que é a educação.
E o meu namoro com a educação infantil começou lá na graduação, né? Porque eu me formei para ser orientadora educacional e aí tem esse viés que não é para atender a educação infantil, né? E aí lá no meu TCC eu já resolvi pesquisar sobre o que o orientador educacional faz na educação infantil, né? Então lá na minha formação inicial eu já comecei esse namoro com a educação infantil. Depois eu tive a oportunidade de cursar a especialização em educação infantil, né? E aí, então, cada vez fui mais fundo nesse tema, né? E aí, então, no mestrado também fui buscar, eu sempre fui muito preocupada com a questão da avaliação na educação infantil, né? Como avaliar, né? Porque não tem prova, então quer dizer que eles não são avaliados? O aluno tem que estar sempre sendo avaliado. Então, assim, nesse meu trabalho de mestrado, eu fui pesquisar sobre como avaliar, né? Como fazer esses registros e documentar essa vida das crianças na escola para que a gente pudesse ter instrumentos para avaliar a criança, porque ainda que ela não seja submetida a provas e testes, Exato. né? E lá na LDB já diz que a avaliação na educação infantil ela é o registro do acompanhamento da criança na escola. Então, assim, e a partir daí sempre pesquisando, né, escrevendo um pouco assim sobre a educação infantil, né? E sempre trabalhando nessa questão, assim, nessa perspectiva de que a educação infantil é um momento da criança, para a vida da criança, né? Tive a oportunidade de fazer alguns cursos de extensão também com o Diego também, né, com o meu colega. E eu acho que essa busca tem que ser constante, né? Não dá pra gente... Nós não podemos parar, né, Daiane? Parar. Gente, eu quero agradecer a presença de vocês, dar os parabéns. Eu sei que a gente tem, assim, ó, assunto para vários programas. Uma série, né? E eu gosto muito, estou sempre acompanhando o trabalho de vocês, né? Tanto da Daiane quanto do Diego, que a Daiane nós nos conhecemos lá em... Sabe-se Deus, né, Daiane, que ano foi, e logo nós nos separamos. A Daiane foi para outra escola e eu continuei na mesma, logo depois também entrei para a rede municipal, aí me dividi, e quando assumi a coordenadoria, retornei e encontrei a Daiane. Foi um prazer, assim, e aí eu acompanhando o trabalho de vocês, eu vejo esse encantamento pela educação infantil, né, que a gente vê dentro das escolas os professores encantados pelos seus alunos, encantados pelos seus trabalhos, e é isso que a gente tem que ver, né? É o que eu acho que é o que nos mantém dentro de uma escola, é esse encantamento. Tem que brilhar o olho, né? Tem que brilhar o olho para poder continuar, né? Porque se nós formos avaliar algumas outras situações, que graças a Deus nós somos do município e não estamos passando pela mesma situação do Estado. O Estado também não tem educação infantil, não é isso. Mas se nós formos olhar, né, algumas situações que o professor tem enfrentado, a gente senta e chora. Né? Na verdade, então, é bem isso que você falou, né? Nós que agradecemos primeiramente a oportunidade, né, de estar aqui, de poder cooperar com alguma coisa e aprender, porque é um momento de troca, né? A gente vai trocando informações, trocando, dialogando. É isso que a gente faz na educação infantil também. É um momento de troca. Então, nós agradecemos. E sim, a vida do professor, a gente sabe que no dia a dia a gente busca não só a valorização profissional, financeira, mas como pessoa a gente busca, né, a nossa valorização com o nosso dever, o nosso trabalho, a nossa excelência. Porque quem está hoje trabalhando, quem está lá em cima, todos passaram por um professor. Exato. A gente fala sempre isso, mas na hora de criticar, o professor é um dos primeiros a ser criticado. Então, o que a gente sempre busca é o abraço da sociedade. A gente busca a sociedade como nossa aliada, né? Independente da nossa luta. Sim, nós somos parceiros, né? Não somos parceiros, nós estamos ali pelas crianças. E como diz a Dai, tem que brilhar o olho, né? Se não brilhar o olho, não adianta. E aquela pessoa que está no magistério e ainda não decidiu se é isso mesmo que quer, pensa, né, com um pouquinho de carinho, porque os nossos alunos merecem um bom tratamento, merecem um bom trabalho, né? E eu acho que nós estamos no caminho certo. E não só para quem está no magistério, porque se a gente, né, daí a gente ia falar por outras questões, como surgiu a pedagogia, como surgiu a função docente, né? A gente ia voltar lá no tempo e a gente entrar num assunto bem largo também, né, que em outro momento pode ser falado, mas ao mesmo tempo a pessoa precisa dessa vivência de sala de aula, porque hoje em dia as faculdades não te dão mais não tem muito, né,
aquele estar na sala de aula, frequentar a sala de aula, e isso que o magistério faz ainda é muito bom, porque eu lembro que, e meus colegas também da pedagogia sempre falaram, a Dai pode falar também, que ficaram muito tempo de observação, muito tempo de estágio, porque né? Quem observa não tem o mesmo olhar de quem pratica. É. Né? Não tem a mesma vivência, não. Quando tu entra no teu estágio, não dá aquele friozinho na barriga, mas não é aquele frio de quem nunca vivenciou. É diferente, né? Mas é necessária essa residência na educação. Tem que ter. É necessária. Tem. No EJA, na educação infantil, no Tem ensino todas fundamental. as vivências. Tem que ter. E eu acho que se está no magistério, ou na pedagogia, ou na graduação, e tem dúvida, entra para uma sala de aula. Eu acho que tu vai tirar tua dúvida, né? Tu vai viver na pele. Vai se apaixonar. Não pensa em salário. É verdade. Não pensa em Não, nada. Não. Olha, viva aquele momento ali, pensa naquilo ali que estás vivendo. Gente, eu quero deixar um abraço às minhas colegas que estão de aniversário hoje, a Leti, Eri e a Inágila. A diretora do Carmen Alice, Carla Salazar, estava de aniversário ontem. Gente, meus parabéns. Tudo de bom. E a todos os nossos telespectadores, eu estou com um pouquinho de dificuldade que eu troquei o aparelho. Inclusive, vou mandar um beijo à minha dentista, a doutora Ana Carolina. Tá difícil, saiu Ana Carolina. Muito obrigada, gente. Fiquem com Deus e até a próxima. Olá, eu sou a doutora Mara Santi e quero convidar você para conhecer a Sorri Fácil de Guaíba. Aqui na Sorri Fácil, você pode realizar o sonho de ter um sorriso mais bonito. Estruturas completas para implantes, aparelhos ortodônticos, próteses, clareamentos, procedimentos estéticos com equipamentos tecnológicos de última geração e profissionais altamente qualificados. Não perca tempo! Agende agora mesmo a sua avaliação pelo 0800 600 3130 ou venha até a clínica, Rua Bento Gonçalves 214, Centro de Guaíba. Sorri Fácil, sorrir é uma conquista.